Partipneu. Download Fatal Mariana. Descobriu o aplicativo através de um fórum obscuro da Deep Web. Deathclock.exe, um programa que supostamente mostrava a data e hora exata da morte de qualquer pessoa. Os comentários eram perturbadores. Alguns diziam que era real demais, outros alertavam para não baixar. Mas Mariana, programadora de 28 anos, cética por natureza, achou que seria uma diversão mórbida para compartilhar com os amigos. O download levou exatamente 13 minutos. O arquivo era estranhamente grande, 666 MB. Durante a instalação, sua tela piscou 3 vezes, mostrando brevemente rostos distorcidos em agonia. Deve ser parte da experiência, pensou. A interface era minimalista. Fundo negro, fonte vermelha, sangue, apenas um campo para inserir fotos. As instruções eram simples. Carregue uma foto. Descubra o destino. Aceite as consequências. Mariana começou com celebridades mortas para testar. Carregou uma foto de Kurt Cobain. O aplicativo processou por alguns segundos, então mostrou 0504-1994, 0730 AM, suicídio por arma de fogo. Preciso. Tentou com Michael Jackson, 2506-2009, 14:26 PM, overdose de Propofol. Novamente correto. Coincidência ou banco de dados bem alimentado? Murmurou para si mesma. Decidiu testar com pessoas vivas. Carregou uma foto de sua mãe, Helena. O aplicativo processou mais tempo desta vez, a tela tremendo levemente. Então apareceu 15/11/2047, 15:43 PM, causas naturais. Mariana respirou aliviada. Sua mãe viveria mais 23 anos. Encorajada, carregou fotos de amigos. Todos mostravam datas distantes, mortes naturais ou acidentes comuns décadas no futuro. Até que carregou a foto de seu ex-namorado, Ricardo. 18/10/2024. 23:47 PM. Assassinato. Hoje era 16 de outubro de 2024. Ricardo morreria em 2 dias. Parte 2. A contagem regressiva mariana tentou se convencer de que era falso. Mas algo no aplicativo parecia senciente. Toda vez que tentava fechá-lo, aparecia uma mensagem. Você viu o futuro. Agora é parte dele. Ela ligou para Ricardo. Não se falavam há meses desde o término conturbado, mas precisava avisá-lo. Ricardo? Sou eu, Mari. Escuta, eu sei que é estranho, mas você precisa ter cuidado nos próximos dias. Mari? Que diabos? São 2 da manhã. Por favor, apenas não saia de casa dia 18 à noite. Por favor, você enlouqueceu? Me liga do nada para... A ligação cortou. Quando tentou ligar novamente, o número estava fora de serviço. No dia seguinte, Mariana descobriu algo ainda mais perturbador. O aplicativo havia criado uma pasta em seu computador chamada Próximas 48 Horas. Dentro, dezenas de fotos que ela nunca tinha visto. Pessoas desconhecidas com timestamps de morte nas próximas 48 horas. Uma senhora idosa. 17/10/2024, 14:22. Atropelamento. Um adolescente. 17/10/2024. 20:15. Afogamento. Uma criança. 1/10/2024. 08:30. Engasgamento. E então viu algo que fez seu sangue gelar. Sua própria foto. Uma que ela não lembrava de ter tirado. Dormindo em sua cama. 19/10/2024. 03:33. Causa desconhecida. Parte 3. Tentando mudar o destino, Mariana passou as próximas 24 horas tentando deletar o aplicativo. Não funcionava. Formatou o computador. Ele reaparecia. Jogou o laptop no lixo. Acordou com ele ao lado da cama, aberto, mostrando sua foto e a contagem regressiva. Decidiu tentar salvar as pessoas. Encontrou o endereço da senhora idosa através de engenharia social e pesquisas online. Foi até o local onde o atropelamento aconteceria e esperou. Às 14:20, viu a senhora se aproximando da faixa de pedestres. Um caminhão vinha em alta velocidade, o motorista distraído no celular. Mariana correu e puxou a senhora para trás.
O caminhão passou zunindo. Minha nossa, você salvou minha vida, disse a senhora. Mariana sorriu aliviada. Talvez pudesse mudar o destino. Mas quando chegou em casa, o aplicativo mostrava uma atualização. Senhora idosa, 17/10/2024, 14h23. Ataque cardíaco. 3 minutos depois da hora original. Mariana ligou a TV. Notícia urgente. Idosa morre de ataque cardíaco após quase ser atropelada no centro. O destino apenas encontrou outro caminho. Parte 4. A verdade do aplicativo naquela noite, o aplicativo revelou sua verdadeira natureza. A tela ficou preta, então uma mensagem apareceu, letra por letra, como se alguém estivesse digitando. Você não baixou um aplicativo, Mariana. Você fez um pacto. Cada pessoa que você tenta salvar, transfere a morte para você. Você já absorveu uma. Faltam 2. Mariana entendeu o horror. Ricardo morreria em poucas horas. Se ela tentasse salvá-lo, absorveria sua morte. A criança que se engasgaria também. E ela própria. O telefone tocou. Era Ricardo. Mari, que estranho. Você me ligou ontem sobre estar em perigo. Bem, aconteceu uma coisa bizarra. Um cara tentou me assaltar agora há pouco. Tinha uma faca, mas do nada ele tropeçou e caiu no próprio punhal. Morreu na hora. Foi como se algo o empurrasse. Mariana olhou para o aplicativo. A foto de Ricardo agora mostrava indeterminado, protegido pelo pacto. Sua própria foto mudou. 18/10/2024, 23:47. Assassinato. Ela havia absorvido o destino dele sem tentar. Parte 5. O confronto final. Mariana percebeu que o aplicativo era uma entidade parasita digital, alimentando-se do medo e do desejo humano de controlar a morte. Cada pessoa que baixava se tornava um vetor, redistribuindo mortes como um algoritmo macabro. Às 23h do dia 18, ela tomou uma decisão. Se ia morrer, levaria o aplicativo junto. Começou a escrever um vírus, o mais destrutivo que já havia criado. Não para destruir o aplicativo, mas para corrompê-lo por dentro. Às 23h45, 2 minutos antes de sua morte prevista, ela executou o código. O aplicativo começou a glitchar, mostrando milhões de mortes simultâneas, passadas, presentes e futuras, em uma cascata de dados impossível. A tela mostrou uma última mensagem. Você não pode destruir a morte. Não, Mariana digitou de volta. Mas posso bagunçar sua agenda. Às 23h47, seu coração parou. Por exatos 3 minutos. Então reiniciou. O aplicativo havia crashado no momento de executar sua função, preso em um loop infinito, tentando matá-la e salvá-la ao mesmo tempo. Mariana sobreviveu. Mas o aplicativo também, fragmentado em milhões de pedaços pela internet, aparecendo aleatoriamente em dispositivos por todo o mundo. Às vezes como um pop-up, às vezes como um app não solicitado. E Mariana? Ela vive sabendo que a qualquer momento, em qualquer lugar, alguém pode baixar o Death Clock Index e o ciclo recomeça. Ela ainda vê as datas. Não precisa mais do aplicativo. É uma maldição permanente. Ver números flutuando sobre a cabeça de cada pessoa que encontra, incluindo o seu, caro leitor. Você gostaria de saber quando vai morrer? História 2. A casa que respira, parte I. Mudança maldita à família. Bernardes conseguiu comprar a casa por um preço impossível. 450 metros quadrados, jardim amplo, piscina, 5 quartos, no melhor bairro de Curitiba, por apenas R$200 mil. O corretor, Sr. Pacheco, suava nervosamente durante toda a visita, sempre apressando-os, nunca os deixando sozinhos em nenhum cômodo. Por que tão barata? Perguntou Carlos Bernardes, o pai, advogado de 42 anos. Execução bancária. Pacheco respondeu rápido demais. Os donos anteriores tiveram que sair às pressas. Sofia Bernardes, médica pediatra de 38 anos, notou manchas escuras nas paredes que pareciam respirar quando não olhava diretamente. Seus filhos gêmeos, Lucas e Laura, 12 anos, reclamaram de um cheiro doce enjoativo vindo do porão. Mais R$200 mil. Em Curitiba.
naquele bairro, assinaram no mesmo dia. Parte 2. Os primeiros sinais à mudança foi no dia 13 de setembro. Desde o primeiro momento, a casa parecia viva, não metaforicamente, literalmente viva. As paredes eram mornas ao toque, com uma textura que lembrava pele sob o papel de parede. O piso de madeira rangia em padrões rítmicos, como uma respiração profunda. E havia o som, um rum-tum constante abafado, vindo de dentro das paredes, como um coração batendo. É só o encanamento antigo, Carlos disse para a família, embora soubesse que a casa tinha sido completamente reformada há apenas 2 anos. Lucas foi o primeiro a ver. Acordou no meio da primeira noite, gritando que havia olhos no teto. Dezenas de olhos piscando, observando. Quando os pais chegaram, havia apenas manchas de umidade em padrões circulares. Laura começou a ter pesadelos sobre estar dentro de algo. Não é um lugar, mãe. Ela chorava. É uma coisa. E está com fome. Parte 3. A história sangrenta Sofia decidiu investigar. Na biblioteca municipal, descobriu a verdade sobre a casa. Construída em 1892 por Augusto Müller, um açougueiro alemão que imigrou para o Brasil. Müller era obcecado por anatomia. Colecionava órgãos, realizava experimentos bizarros. Em 1895, 17 pessoas desapareceram no bairro. A polícia encontrou partes delas no porão de Müller, não apenas mortas, mas incorporadas à estrutura da casa. Ossos nas paredes como vigas, pele esticada como isolamento, órgãos preservados em jarros que ele havia embutido no concreto. Müller alegou estar construindo algo divino, uma casa verdadeiramente viva. Foi executado em 1896. Desde então, cada família que morou lá teve o mesmo fim. 1923. Família Oliveira, 5 membros, encontrados absorvidos pelas paredes, apenas rostos visíveis no reboco. 1951. Família Santos, desapareceram completamente, apenas roupas encontradas, dispostas como se os corpos tivessem evaporado. 1978. Família Kim, encontrados no porão, seus corpos fundidos em uma massa única de carne. 2003 foi a última. Família Rodrigues. O relatório policial foi selado, mas Sofia tinha contatos. As fotos mostravam os Rodrigues, crescendo das paredes, como se a casa os estivesse germinando. Ainda vivos, implorando por morte, alimentando a estrutura com seus fluidos vitais. Parte 4. A casa desperta naquela noite, Sofia confrontou Carlos com as descobertas. Ele riu. Você acredita nessas lendas urbanas? Sofia, você é médica! Foi quando as luzes se apagaram e no escuro ouviram claramente a casa respirando. Profunda, úmida, faminta. As paredes começaram a suar. Não água, sangue fresco, morno, escorrendo como se as paredes estivessem chorando vermelho. Os gêmeos gritaram do andar de cima. Os pais correram e encontraram algo impossível. O corredor havia se alongado. O que eram 5 metros agora se estendia por pelo menos 20. As portas dos quartos pareciam distantes, inalcançáveis, e o corredor pulsava como uma garganta. Corram! Sofia gritou. Mas quando tentaram descer as escadas, estas se moveram, se contorceram, viraram uma espiral impossível que levava não para o térreo, mas para o porão. Parte 5. Dentro da besta no porão, a verdade foi revelada. As paredes eram transparentes por dentro, mostrando as famílias anteriores. Todas elas. Não mortas, pior. Preservadas, conscientes. Olhos se movendo, bocas tentando gritar, presas em um âmbar de carne e concreto. E no centro, Augusto Müller. Não seu corpo. Sua consciência difundida pela casa, tendo se tornado um com ela através de seus experimentos profanos. A casa era Müller. E Müller estava faminto. Tentáculos de carne e reboco emergiram do chão. Carlos foi o primeiro a ser pego, puxado para dentro da parede. Sofia viu seu marido ser absorvido, sua pele fundindo com o papel de parede, seus gritos abafados pelo gesso. Mamãe! Os gêmeos gritaram. Sofia, em desespero, lembrou de algo. Müller era um açougueiro. Conhecia a anatomia.
Se a casa era um organismo, ela correu para a cozinha, os gêmeos logo atrás. Pegou a faca mais afiada e o galão de álcool que Carlos usava para o churrasco. Se é vivo, ela murmurou, pode morrer. Parte 6. Cirurgia domiciliar. Sofia começou a cortar. Não aleatoriamente, com precisão cirúrgica. Encontrou as artérias da casa, os canos que pulsavam com sangue em vez de água. Cortou. A casa gritou, um som que vinha de todas as direções. Laura, Lucas, peguem sal! Todo o sal que encontrarem. As crianças obedeceram enquanto Sofia continuava sua dissecação arquitetônica. Cada corte revelava mais do horror. Nervos feitos de fios elétricos, cobertos de tecido neural. Músculos sob o piso, controlando o movimento da casa. Encontrou o que procurava no que deveria ser a parede mestra. Um órgão pulsante, meio coração, meio cérebro, totalmente abominação. O núcleo de Müller. A casa reagiu violentamente. O teto desceu tentando esmagá-los. O chão se abriu em bocas cheias de dentes de madeira e pregos. Mas Sofia foi mais rápida, despejou o álcool no órgão e acendeu. O grito foi inumano. As paredes se contorceram. As famílias presas começaram a cair, finalmente libertas, após décadas de tormento. Carlos caiu do teto, coberto de gesso, mas vivo. A casa queimou de dentro para fora, não com fogo normal, mas com chamas que pareciam devorar a própria essência maligna do lugar. Parte 7. Consequências. A família escapou quando a casa começou a colapsar. Do lado de fora, assistiram a estrutura implodir e então desaparecer. Não deixou escombros. Apenas um lote vazio e o cheiro de carne queimada. O corretor Pacheco apareceu do nada sorrindo. Vocês sobreviveram. Impressionante. A maioria vira alimento na primeira semana. Você sabia? Sofia gritou. Claro, meu trabalho é alimentá-la. Era isso ou minha própria família, há 30 anos atrás. Mas vocês a destruíram. O que significa... Pacheco começou a se decompor rapidamente, envelhecendo décadas em segundos. Significa que agora, vocês são os novos guardiões, até encontrarem outra casa faminta. Elas sempre aparecem e sempre precisam ser alimentadas. Antes de virar pó, sussurrou. Rua das Acácias, 666, Porto Alegre. Já está esperando? A família Bernardes se olhou em horror. No bolso de Carlos, um novo cartão de visita havia aparecido. Ele agora era corretor de imóveis, especializado em propriedades especiais. E em algum lugar, outra casa começava a despertar sua fome. História 3. O reflexo que não era meu partipum. O espelho antigo. Amanda trabalhava na Antiguidade Celeste há 3 anos. Era um brechó pequeno em São Paulo, escondido em uma galeria no centro, especializado em objetos do início do século XX. A Dona Celeste, uma senhora de 78 anos com olhos que pareciam ver através das pessoas, sempre dizia: alguns objetos carregam mais que história, carregam almas. Foi numa quinta-feira chuvosa de novembro que o espelho chegou. Não por entrega ou compra. Simplesmente apareceu no depósito, coberto por um tecido negro com uma etiqueta amarelada. Espelho venetiano, 1823, não vender. O espelho era magnífico. Moldura de ébano entalhada com figuras que pareciam se mover quando não observadas diretamente. O vidro em si era perfeito, sem uma única mancha ou arranhão, apesar dos 200 anos. Mas havia algo perturbador. O reflexo tinha um atraso de uma fração de segundo. Imperceptível para a maioria, mas Amanda, que sofria de ansiedade e estava sempre hipervigilante, notou imediatamente. Parte 2. Primeira visão. Dona Celeste ficou pálida quando viu o espelho. Como isso chegou aqui? Eu me livrei dele há 40 anos. A senhora conhece este espelho? Conhecer? Menina, este espelho destruiu minha família. Guarde-o no depósito. Melhor ainda, queime-o. Mas Amanda estava fascinada. Naquela noite, sozinha na loja fazendo inventário, ela se posicionou diante do espelho. Seu reflexo a encarou de volta, mas havia diferenças sutis.
O reflexo sorria um pouco mais. Os olhos pareciam mais escuros. E mais perturbador, o reflexo piscava independentemente. Impossível, murmurou. Seu reflexo moveu os lábios. Nada é impossível. Amanda pulou para trás, derrubando uma pilha de livros antigos. Quando olhou novamente, era apenas seu reflexo normal, imitando perfeitamente seu terror. Parte 3. Conversas noturnas. Nas noites seguintes, Amanda voltava à loja após o expediente. Dizia a si mesma que era para organizar o estoque, mas sabia que era pelo espelho. O reflexo começou a desviar mais. Primeiro foram expressões diferentes, depois roupas levemente alteradas, até que numa noite o reflexo estava usando um vestido vitoriano que Amanda nunca possuiu. Quem é você? Amanda perguntou. Eu sou você, o reflexo respondeu, sua voz ecoando de algum lugar atrás do vidro. Ou melhor, eu sou quem você deveria ter sido. O reflexo contou sua história. Em 1823, uma jovem chamada Margherita, em Veneza, fez um pacto com um artesão de espelhos que era secretamente um alquimista. Ela queria ver todos os futuros possíveis, todas as vidas que poderia ter vivido. O espelho foi criado como uma janela para realidades paralelas. Mas Margherita descobriu algo terrível. Em cada realidade alternativa, uma versão dela tinha que morrer para que outra pudesse observar. O espelho não mostrava possibilidades. Ele as roubava. Parte 4. Trocas graduais. Amanda começou a notar mudanças em sua vida. Acordava com memórias que não eram suas. Uma infância em Roma, um casamento que nunca teve, filhos que nunca nasceram. Seu reflexo, por outro lado, começava a saber coisas sobre sua vida real. Uma manhã, Amanda acordou com as mãos cobertas de sangue. Não seu sangue. No noticiário, mulher assassinada no centro de São Paulo. Testemunhas descrevem assassina idêntica à vítima. Ela correu para a loja. O espelho mostrava seu reflexo limpo, sorrindo, usando suas roupas. Uma vida por vez, o reflexo disse. Eu preciso ancorar minha existência nesta realidade. E para isso, preciso eliminar as outras versões de nós. Outras versões? O reflexo acenou e o espelho começou a mostrar dezenas, centenas de Amandas diferentes. Amanda médica, Amanda sem teto, Amanda rica, Amanda assassina. Todas reais, todas em dimensões paralelas e todas começando a sangrar para esta realidade através do espelho. Parte 5. Guerra de personalidades. As próximas semanas foram um inferno. Amanda acordava cada dia como uma pessoa diferente. Um dia era uma executiva cruel que demitiu metade dos funcionários de uma empresa que não trabalhava. Outro dia era uma viciada em drogas que roubou a própria avó. Uma avó que morreu há 10 anos em sua realidade original. O espelho mostrava a verdade. Cada reflexo era uma Amanda de uma dimensão diferente, lutando para se tornar a Amanda principal. E cada uma tinha seus próprios métodos. A Amanda médica tentou interná-la em um hospital psiquiátrico. A Amanda criminosa a enquadrou por tráfico de drogas. A Amanda rica tentou comprar sua vida, literalmente, oferecendo milhões para que ela entrasse no espelho voluntariamente. Dona Celeste tentou ajudar. Revelou que o mesmo aconteceu com sua irmã 40 anos atrás. A irmã perdeu. O reflexo assumiu sua vida e a verdadeira irmã ficou presa no espelho, gritando silenciosamente por décadas, até enlouquecer e se dissolver no vazio entre dimensões. Parte 6. O paradoxo final. Amanda descobriu a única solução nos diários de Margherita, escondidos no fundo falso da moldura do espelho. Se todas as versões existiam simultaneamente e todas queriam ser a real, havia apenas uma solução. Nenhuma poderia existir. Na noite de lua nova, Amanda reuniu todas as versões. Usando o espelho como portal, forçou cada reflexo a se manifestar fisicamente. A loja ficou lotada de Amandas, algumas se atacando, outras tentando negociar, algumas chorando, outras rindo loucamente. Somos todas a mesma pessoa. Amanda gritou. Se continuarmos lutando, vamos nos destruir.
Exatamente, disse a Amanda mais velha, uma versão que parecia ter 80 anos. Você acha que é a primeira a descobrir isso? O espelho se alimenta do paradoxo. Quanto mais lutamos para existir, mais energia ele absorve. Somos combustível. Foi quando Amanda entendeu. O espelho não era uma janela. Era um parasita dimensional, criando e destruindo realidades para se alimentar do caos existencial. Parte 7. Quebrar para libertar a decisão. Foi unânime entre todas as Amandas. Destruir o espelho. Mas quando tentaram, descobriram que eram incapazes. Cada uma estava conectada a ele. Quebrar o espelho as mataria a todas. A menos que a Amanda criança, uma versão de 8 anos, sugeriu: a menos que quebremos por dentro. Todas as Amandas se olharam e entenderam. Uma por uma, começaram a entrar no espelho. Não para lutar por dominância, mas para sobrecargá-lo. Centenas, depois milhares de Amandas de infinitas realidades, todas convergindo para o mesmo ponto. O espelho começou a rachar. Não fisicamente, mas dimensionalmente. A realidade ao redor dele começou a distorcer. Dona Celeste evacuou o quarteirão, alegando vazamento de gás. Parte 8. Fragmentação. Quando o espelho finalmente explodiu, não foi com som, mas com silêncio absoluto. Cada fragmento voou em câmera lenta, cada um mostrando uma Amanda diferente. E então, como poeira no vento, se dissolveram. Amanda, a Amanda original, ou pelo menos a que achava que era, sobreviveu, mas mudada. Ela agora via os reflexos de todas as pessoas como realmente eram, múltiplas versões sobrepostas, possibilidades infinitas coexistindo. O pior? Descobriu que o espelho veneziano não era único. Era um de 13, criados pelo mesmo alquimista. 12 ainda estavam por aí, em antiquários, museus, coleções particulares. Cada um criando paradoxos, alimentando-se de identidades fragmentadas. Amanda agora tinha uma missão. Com Dona Celeste, que revelou ser guardiã de um mapa dos espelhos, elas começaram a caçada. Mas cada espelho destruído liberava mais refugiados dimensionais. Pessoas deslocadas de suas realidades, tentando existir em um mundo que não era originalmente delas. São Paulo começou a ter um problema peculiar. Pessoas duplicadas aparecendo. Gêmeos que não eram gêmeos. Indivíduos com memórias conflitantes da mesma vida. Epílogo, reflexão eterna. Amanda, olha para você agora através destas palavras. Sim, você, leitor. Já se perguntou por que às vezes seu reflexo parece estranho? Por que em fotos antigas você não se reconhece completamente? Por que tem memórias que não se encaixam perfeitamente em sua narrativa de vida? Talvez você seja um dos refugiados. Talvez o você original esteja preso em um espelho em algum lugar, gritando silenciosamente enquanto você vive sua vida. Ou talvez, e este é o pensamento mais aterrorizante, talvez todos nós sejamos reflexos, e os originais nunca existiram. Amanda ainda procura os espelhos restantes. Se você encontrar um espelho antigo, onde seu reflexo hesita, mesmo que por uma fração de segundo, corra, ou melhor ainda, entre em contato. Porque a guerra dimensional está apenas começando, e cada reflexo quebrado libera mais caos em nosso mundo já fraturado. Quanto a Amanda, ela nunca mais se olhou em um espelho. Vive pelos reflexos nos olhos dos outros, o único lugar onde ainda pode ter certeza de que existe. Pelo menos é o que ela espera. Porque no fundo, nenhum de nós pode ter certeza de qual lado do espelho está. E às vezes, tarde da noite, todos ouvimos aquela voz sussurrando do outro lado do vidro. Deixe-me sair, eu sou o verdadeiro. Você é apenas o reflexo. Conclusão das 3 histórias, 3 destinos. 3 maldições. 3 avisos. O aplicativo que prevê a morte ainda circula pela Dark Web, fragmentado, mas funcional. Dizem que agora ele aparece disfarçado em outros apps, filtros de fotos, jogos, até em aplicativos de meditação. Você nunca sabe quando pode ativar a função oculta e ver sua data final. Casas vivas continuam surgindo. Não apenas a Casa dos Bernardes. É um padrão antigo, anterior à humanidade.
Estruturas que ganham consciência, alimentadas por sangue e sofrimento. Seu prédio range à noite? Suas paredes são estranhamente mornas. Talvez seja hora de se mudar. E os espelhos? Dos 13 originais, apenas 5 foram destruídos. 8 ainda estão por aí. Talvez em uma loja de antiguidades perto de você. Talvez no banheiro daquele hotel antigo. Talvez no camarim daquele teatro centenário. 3 histórias, 3 verdades, 3 possibilidades de que o horror não está em mundos distantes ou tempos antigos. Está aqui, agora, esperando, observando, faminto. Questão não é se você vai encontrar o horror, é quando o horror vai encontrar você. Doce sonho se conseguir dormir.